Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e hoje eu tenho uma recomendação de livro para quem quer ser escritor. Como se faz literatura é um livro publicado em 2016 como e-book pela editora Rocco, escrito pelo Afonso Romano de Santana, que é um grande escritor brasileiro que está nesse mercado desde a década de 60 e também é professor de literatura e escrita criativa. Ele tem muita experiência com tudo isso e esse livro é como se fosse uma masterclass em forma de livro. Ele passa parte dessa experiência para o leitor que quer se tornar um escritor. É um livro curtinho e ele tem uma linguagem bem leve, bem solta, assim, bem fácil, como se fosse uma conversa, e é voltado para escritores iniciantes que querem entender melhor como entrar no mundo da escrita. Apesar desse título, Como se faz literatura, ele não é um livro de técnica, sabe? Ele não vai lá tá te ensinando a escrever, te ensinando a criar personagem, te ensinando a fazer a estrutura do livro, te ensinando como o seu texto pode ser melhor. Ele não é isso, não é um manual com técnica. Ele fala mais da literatura como fenômeno, da escrita como experiência e também fala um pouco sobre o mercado literário no Brasil. Então ele se divide da seguinte forma. Começo de conversa é uma introdução, ele basicamente está falando o que é ser um escritor. Já em ritos de iniciação literária, ele fala um pouco sobre o entrar na vida literária. Então ele fala assim, vários jeitos como a pessoa pode se tornar um escritor, tipo, como se fosse uma coisa de passagem mesmo, né? Como eu falei, ele fala da escrita como um fenômeno, como uma experiência, como um mundo no qual você entra. E aí tem o ato de escrever, o ato de publicar, o fato de ser lido, são, né, títulos que já meio que dizem mais claramente o que ele vai falar em cada capítulo desses. O negócio literário, que seria a literatura como um mercado econômico, né? O livro como um produto. E em o fazer literário por dentro, ele vai mostrar várias possibilidades do fazer literário. Assim como vai indicar várias obras para quem quer ser escritor. Um ponto que eu achei legal durante esse livro é que ele faz várias abordagens, pequenas abordagens assim de momentos históricos, né, da história da literatura. O que é bom também para despertar a curiosidade de quem tá lendo. É uma abordagem curta, meio superficial, vamos dizer assim, porque ele não foca, mas o leitor pode ficar interessado e ir lá e ir atrás, né, pesquisar mais, procurar os autores. Eu acho isso bem legal para um livro voltado para escritores iniciantes. Outra coisa que eu achei interessante é como ele descreve a epifania da literatura. Você acha que tem o seu livro todo na cabeça e que o seu trabalho como escritor é passar essas ideias pro papel. Mas na verdade essas ideias, esse livro que você acha que tá todo na sua cabeça, só passa a existir no próprio ato da escrita. Então o ato de escrever não é você passar alguma coisa da ideia pra matéria, mas é você criar a ideia quando cria a matéria. Criar a ideia na matéria. Isso é uma coisa interessante e pega para a parte filosófica desse ato da escrita. Outro ponto positivo é que ele trata o processo da escrita como algo que pode ter diferentes formas dependendo de quem está escrevendo. Ele não tenta impor regras sobre o processo da escrita. Ele diz que cada um sabe de si. Então, por exemplo, essa coisa de que escrever é 1% inspiração e 99% transpiração. Ele diz que nem sempre. Pode ser assim, mas pode ser diferente para outras pessoas. Ou essa coisa de que você tem que escrever todo dia. Coisas assim que são comumente faladas por escritores que estão tentando passar a sua experiência para novos escritores. Ele não desmente, mas ele diz que não é necessariamente assim para todos os escritores. Cada um sabe de si, cada um sabe do seu processo de escrita. Cada um experiencia esse processo da sua forma. Igual quando ele fala sobre a importância da escrita enquanto um processo de autoconhecimento e conhecimento do outro, mas que isso é só um tipo de projeto literário. Podem existir outros tipos, ou seja, o escritor não é obrigado a colocar no seu livro, na sua literatura, as suas subjetividades e as subjetividades do mundo à sua volta, da sociedade em que ele está inserido, mas é importante que existam escritores que façam isso. Na parte sobre publicação, ele dá um panorama do mercado literário brasileiro, como que ele funciona, contextualizando historicamente. Fala sobre agente literário, sobre formas de publicação, características que podem levar uma obra a ter mais sucesso, perspectiva financeira, etc. Se eu tenho alguma crítica a esse livro, é que, primeiro, o Afonso Romano de Santana ele é um tanto quanto normativo
na hora de falar sobre a questão do que é ser escritor ou do que é ser um verdadeiro escritor. Normativo no sentido de lidar com isso colocando normas, colocando condições. Só que depois, mais posteriormente no livro, ele vai tratar esse status do escritor como algo que é socialmente construído, ou escritor ou artista, né? Eu acho que a posição dele sobre essa questão não tá tão clara. Mas enfim, essa é só uma das várias questões que ele aborda e tá longe de tirar o mérito desse livro, que é bem legal e eu recomendo para vocês que querem ser escritores, né? Que querem entender melhor esses processos de como entrar no mercado, de como você pode ter várias possibilidades de escrever e de trabalhar com isso. Então eu gostei muito do livro e a parte boa é que ele é bem barato, ele acho que tá custando R$4 agora, 4 e pouco. Eu comprei por 2 e pouco, mas enfim, vocês vêm aqui no link da descrição desse vídeo, que é o link pra você comprar esse livro, e cliquem lá, vejam o preço e comprem lá, porque vale a pena, eu recomendo esse livro. E se você já conhece esse livro, vem falar aqui das suas impressões nos comentários. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e até a próxima!